Bom dia, graça e paz. Estamos nessa manhã para a aula da escola dominical, né? E vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos nesse momento, Senhor. Pai, te agradecendo, ó Deus, por tudo, Senhor, em nossas vidas, te dando graças mesmo, Senhor, por tudo. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que no momento em que nós estamos passando, tudo contribui para o bem daqueles que Te amam. Pai, eu sei, ó Pai, que no momento em que vivemos, Senhor, está difícil, mas em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Colocamos diante de Ti, Senhor, esta aula, que Teu Espírito Santo venha estar nos orientando, nos guiando, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha penetrar os nossos corações, ser com as nossas vidas, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, na lição anterior, se falou sobre a superioridade de Cristo. E naquela aula, né, nós compreendemos que Jesus é Deus. E que o ministério terreno dele prova a superioridade que ele tem. Na aula de hoje, nós vamos estar na lição 9, que tem por título Ver para crer e crer para ver. Vamos abrir nossas Bíblias em João 9:39. E diz assim: Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Mas nós vamos estar nesse momento, nós vamos entender que da autoridade de Jesus nas questões físicas, tanto nas físicas como nas espirituais, né? E esse capítulo ele vai ser dividido em 3 partes. Nós vamos começar nesse momento a primeira parte, que é a cura física, né? De Jesus, que se está falando nessa primeira parte do capítulo. Vamos abrir nossas Bíblias em João 9, de 1 ao 7. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. O que nós podemos compreender com relação a esse texto, né? Esses capítulos aqui. A compaixão de Jesus, ele curando, né, aquele cego de nascença. Mas o que nós podemos tirar daqui? Aquele homem estava caminhando. Vamos ler, né, diretamente aqui na Bíblia. Jesus viu o homem. Aí os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim: Senhor, este homem é cego porque pecou este ou seus pais? Quer dizer, se aquele homem era cego porque ele pecou, ou porque foi pecado dos seus pais que ele nascesse cego. Por que dessa pergunta, né? Alguns judeus entendiam que o sofrimento humano eles vinham de detrimento de pecado. Mas a interpretação de Jesus é que o sofrimento humano ela vem ocasionado. Isso está sempre o controle de Deus, né? Muitas vezes passamos por algumas coisas em que achamos que as pessoas acham que é por causa do pecado, mas não é. É porque Jesus, nesse momento que ele fala sobre o cego, ele vai falar que o pai dele, nem ele nem os seus pais pecaram, mas para que a glória do Senhor se manifestasse.
E que podemos tirar para nós? Muitas vezes há sofrimento e existe, vamos colocar assim, pessoas que querem julgar. Ou muitas vezes a pessoa está passando por uma doença, ou passando por dificuldade financeira, ou qualquer outro problema que venha acontecer nas nossas vidas, né? E eles colocam isso como se as pessoas tivessem pecado. E não é. A Bíblia fala que tudo está no controle de Deus, né? Tudo está no controle de Deus. Então, nós devemos parar e pensar assim, o que Deus quer fazer com relação a essa situação? Aquele momento do cego era que a glória de Deus fosse manifestada, né? E Jesus, o que ele faz? A interpretação dos judeus era porque havia pecado. Ou ele pecou, a pergunta que eles fizeram a Jesus foi se ele pecou, se o cego tinha pecado, ou se os seus pais haviam pecado. Mas a interpretação de Jesus diz que o sofrimento é para honra e glória, o propósito é claro, né? Era para honra e glória, aquele momento era para honra e glória do nome do Senhor. Ele nasceu cego e aquele momento em que ele foi curado, que ele ia ser curado, era para a glória do nome do Senhor. O verso 4 e 5 retrata o ensino de Jesus em face à situação. Jesus ele vai dizer que aquele milagre deveria acontecer. E mais adiante, quando ele diz a noite vem quando ninguém pode trabalhar, o sentido é de referência direta à morte de Cristo. Quer dizer, ele vai dizer a noite vem que não pode trabalhar, aquele momento, Jesus estava já prevendo, ele não ia ficar por muito tempo na terra, né? A noite vem que não se pode trabalhar. Mas uma coisa que me chama mais atenção é que ele diz que façamos, que nós venhamos fazer a obra do Senhor, que nós venhamos estar atento àquilo que Deus tem para que nós venhamos estar fazendo, levar o seu evangelho, né? E quantas pessoas precisam serem libertas, precisam ser curadas, precisam ser salvas. Mas o mais interessante disso tudo é que é para ser salvo. Foi para isso que Jesus veio. Tem uma parte também, vamos abrir em João 14, 12 a 14. João 12. Do 12 ao 14, diz assim. João 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus quis dizer? Que nós, que somos a luz do mundo, né? Porque a Bíblia vai estar falando sobre isso. Vós sois luz. Diz que nós vamos ser luz. Que nós faríamos obras como Jesus fez e outras maiores. Então, que nós venhamos, né, como servos de Deus, fazer a vontade do nosso Deus. E voltando, né, continuando nesse mesmo versículo, capítulo, né, vai dizer assim, em João 9, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. É uma coisa interessante, né? Ele pegou, cuspiu na terra, fez um lodo e passou nos olhos do cego. Só que ali, naquele momento, ele não passou a ver naquele momento. Mas não, Jesus mandou ele se lavar. E até o tanque de Siloé se lavar. Ali era um momento de obediência. O cego foi, se lavou e passou a ver. E o que mais interessante nisso é que aí começa, né, aquele foi um milagre. Aí começa a ver o quê?
Os vizinhos viram, né, aquele homem, uns diziam, não é ele, outros diziam, não, não é ele não. Aí falou assim, não, é ele sim, uns diziam, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Agora você imagine, né, um cego de nascença aparecer diante das pessoas, vendo, era realmente um milagre. Perguntaram-lhe, pois, como se foram abertos seus olhos. Aí quer dizer, o cego explicou como Jesus havia feito, que ele fez um lodo e passou nos olhos e mandou ir até o tanque de Siloé. E ali ele começou a ver. Aí eles perguntaram assim, onde que ele está? Aí ele falou assim, não sei. Quer dizer, Jesus, ele saiu de perto de Jesus, foi até o tanque, dali ele já não sabia mais nada de Jesus. Por não bastar, o que eles fizeram? Levaram diante dos fariseus. Pegaram aquele homem que não era mais cego, levaram diante dos fariseus. Aí começou as rajadas de perguntas, né? Então, o versículo 15 diz assim, então os fariseus, por sua vez, lhe perguntou, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou luz nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Quer dizer, o porquê disso? Os judeus tinham muitas coisas, né, com relação à lei. Então, tinha coisa que não podia fazer, né, durante esse tempo, durante o sábado. E uma dessas era que não podia haver cura dia de sábado. Muitas outras coisas que eles falavam com relação à lei, né, como fazer massa, não podia fazer esforço, não podia, muitas outras coisas que eles não podiam fazer. E Jesus, ele vai de encontro a tudo aquilo que eles estudaram, porque os fariseus, eles eram mestres, né, vamos dizer, de leis. Eles conheciam muito bem a lei. Então, Jesus, ele vai de encontro totalmente aos pensamentos deles. Então, é nesse momento que eles começam a falar entre si, né? Por isso, alguns dos fariseus, o versículo 16 diz assim, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Quer dizer, havia uma confusão entre eles, porque assim, ele não guardava o sábado, Jesus, né? Dentro deles, esse homem não guarda o sábado. E o outro lado dizia assim, como é que um homem, sendo pecador, pode fazer um milagre como esse homem faz? Quer dizer, houve uma confusão entre eles, né? E de novo vieram diante do cego. O que diz tu a respeito dele? Visto que abriu seus olhos. Aí ele responde assim, ele, profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Quer dizer, o que nós podemos tirar desse versículo é que eles não conheciam o homem, né? Ali estava acontecendo que trouxeram, os vizinhos desse cego trouxeram ele. E trouxeram ele e eles falando o que havia acontecido. E eles mandaram trazer quem? Os pais do cego que não era mais cego, que havia sido. Então, ele falou assim, o versículo 18 diz assim, não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora vi, enquanto nós lhe chamaram seus pais, e os interrogaram, é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como vê agora? Aí seus pais tinham que responder também, né? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ver, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Aí ele ainda vem pergunta a ele, como diz, ele já é de maior, ele mesmo pode responder por si só. Quer dizer, lá vem os judeus de novo, pro lado do homem. Aí
Só que ele vem com a resposta, se nós formos ver nos versículos, né, que mais adiante, né? Então, chamado pela segunda vez, o homem que fora cego, disseram, dá glória a Deus. Quer dizer, tinha que dar glória a Deus. Não, nós sabemos que esse homem é pecador. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu, eu já disse a vocês, e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Quer dizer, já estava com a voz, já falei, aliás, ele já estava falando desde dos vizinhos, né? Aí depois passa para eles, ele fala o que tinha acontecido, aí vem de novo, né? Chama os pais dele para provar que realmente aquilo tinha acontecido. Aí ele já vem, respondeu-lhe o homem, nisto estranhais que vós não sabeis de onde é, contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada teria feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido em pecado e nos ensina a nós. Tu és nascido em pecado e nos ensina a nós? Quer dizer, eles ainda estavam dizendo que aquele homem tinha nascido de pecado e queria ensinar eles. Quer dizer, eles se achavam que eles sabiam muito, né? E o que fizeram com aquele homem? Expulsaram. E agora algumas interessantes diante disso tudo, né? A cura daquele cego foi de uma forma assim tão extraordinária, né? Se a gente for ver lá como o homem, em Gênesis, né? Como Deus criou o homem, pegou do pó da terra, né? Se a gente parar para analisar, né? Jesus pegou e cuspiu, fez o lodo e passou, né? Que Jesus fez o homem do quê? Do pó da terra. É algo interessante, né? Porque foi exatamente da terra. E a cura, a cegueira fez com que aqueles homens se levantassem contra Jesus. O impacto da cura do cego, isso aí já era o 2, né? E fala sobre os vizinhos, né? Sobre os fariseus e os pais do cego, os fariseus e os cegos. E nesse outro que nós vamos entrar, sobre a cura da cegueira espiritual, no momento em que ele é expulso, né, da sinagoga, quem é que vem ao encontro dele? Porque Jesus ficou sabendo. É engraçado que tudo que acontecia ficava se sabendo, né? Alguém estava assim, na espreita, tomando conta da vida dos outros, né? Ouvindo Jesus, quer dizer, Jesus ouviu o que tinha expulsado, né? Que tinham expulsado, encontrou e perguntou-lhe. Jesus, ele nunca perdeu a ocasião para fazer a obra do Pai. Jesus, ele veio para quê? Para salvar. A função de Jesus, o ministério de Jesus aqui na Terra, foi que ele foi enviado para o Pai para quê? Para a salvação das vidas. E Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Houve primeiro o quê? A cura física. E Jesus não perdeu a oportunidade quando soube que aquele homem já tinha sido interrogado e tudo lá com aqueles fariseus, porque ele sabia bem quem eram os fariseus. Então ele vai de encontro àquele homem que era cego. E perguntou, crê tu no Filho do Homem? Aí ele falou assim, quem é ele para que eu venha crer, né? Aí Jesus vai dizer assim no versículo 37, já o tendes visto e é o que fala contigo. Olha que oportunidade maravilhosa. E isso nós temos que trazer para as nossas vidas. Assim como a palavra de Deus fala que naquele momento em que nós, como luz do mundo, né, que nós devemos resplandecer no meio das trevas, em que estamos aqui para estar fazendo a obra do Senhor, a experiência daquele homem, se for ver,
era uma experiência tremenda, né? Ele era cego e estava vendo. E que muitas vezes nós, diante dessa situação, nós temos que... Jesus não perdeu a oportunidade, não. Ele estava lá esperando de prontidão para mostrar que ele era Deus e que ele precisava de salvação. E que Jesus vai dizer: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E naquele momento ele adorou. Jesus, ele mostrou quem ele era, que ele era Deus. E aquele homem se prostrou diante do Senhor e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Né? E muitas vezes, vamos ver aqui, o momento mais importante daquele homem não foi a cura física, né? Mas aquele momento com Jesus, a sua cura espiritual. E os fariseus, o que aconteceu? Alguns dentre dos fariseus, capítulo, versículo 40, que estavam perto dele, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Porque a palavra que Jesus disse, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus queria dizer com isso? O cego, que eles eram, os fariseus estavam, o que eu posso falar? Ele veio para os que veem, não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Eles se achavam que eles estavam vendo, mas eles eram cegos. E aqueles que eram cegos estavam vendo, como aquele homem, né? Ele veio para esses. E se pararmos para ver, Jesus vai dizer em um dos seus versículos: eu vim para os doentes e não para os sãos. Porque eu posso tirar nisso aqui os fariseus. Eles se achavam que estavam sãos, mas é esses que estavam doentes. É isso que Jesus queria dizer, né? Algum desses fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Responderam Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos subsiste o vosso pecado. Quer dizer, eles se achavam que ele não precisava, né? Eles enxergavam bem, eles não precisavam de... Naquele momento eles estavam se dizendo: não preciso, eu vejo, eu enxergo. Então Jesus, ele vai te dizendo isso. Se vocês acham que estão vendo bem, que não são cegos, então o pecado de vocês permanece sobre vocês, né? E nós venhamos nessa manhã parar para analisar. Jesus ele veio trazendo diante desse capítulo a cura, primeiramente do cego de nascença. Jesus vem trazer em combate tudo isso, o que os fariseus, diante disso, eles não estavam querendo ver, eles não estavam querendo enxergar. Eles queriam trazer como se a lei estivesse acima de qualquer coisa que Jesus viesse a fazer. Mas Jesus, ele veio mostrando que ele podia curar tanto o físico como o espiritual. E ele veio para isso, ele veio para nos trazer salvação. Que nós nessa manhã, nós venhamos a meditar sobre isso. As maravilhas que Jesus tem para as nossas vidas. A obra que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Como a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo. E como luz, nós devemos o que? Resplandecer. E que venhamos também pensar o que tem acontecido na nossa vida que aos nossos olhos não é bom. Assim como na vida de Jó. Jó passou por tantos momentos na sua vida em que seus amigos eles estavam dizendo: você está com pecado. Enquanto Deus tinha algo para fazer através da vida de Jó. E nós viemos nessa manhã estar meditando. Nós estamos aqui para levar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. E que venhamos meditar. É tremendo, João 9, né? A cura física, mas maior do que isso, que trouxe para aquele cego, foi a salvação, que era ver.
espiritualmente, trazer salvação à sua vida. E Jesus não perdeu a oportunidade disso. Jesus trouxe salvação àquele homem. E ele disse, creio, Senhor. E no mesmo momento que ele disse, creio, ele adorou o Senhor. E nós devemos estar adorando o Senhor a cada momento das nossas vidas. E que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Ó Pai, Tu que nos conhece os nossos corações. Ó Pai, que um dia, Senhor, a salvação chegou até as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. E que Teu Espírito Santo venha estar, ó Pai, cada dia em nossas vidas, nos dando direção em tudo. Em nome de Jesus. Amém.